A oração do justo muito vale nos seus efeitos. Amém? Queridos, hoje nós estamos aqui para falar sobre congregação. Amém? Sobre o que é congregar, sobre a alegria de estar em congregação, o poder que tem a oração quando se ora dois ou mais. Em toda a palavra do Senhor, Ele nunca falou que ficasse sozinho orando. Ele falou, onde houver dois ou mais, eu ali estarei. Precisamos de alguém. Precisamos ter alguém junto de nós. Deus não nos fez ser solitário. Ele disse, não é bom que o homem esteja sozinho. E aí Ele fez a sua ajudadora. Mas não só para viver um para o outro, mas para prosperar e multiplicar. E essa aqui é a multiplicação que Deus fez. Amém? E nós nos alegramos por isso. Gostaria que vocês pudessem chegar lá no livro de Hebreus. Nós vamos voltar algumas vezes nesse livro para comentar, mas eu quero abrir o texto com essa palavra de Hebreus 10, capítulo 25. Amém? E a palavra eu quero ir para o 24. E ele diz, consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Amém? Repetindo, eu não sei sua versão, a minha diz, consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às obras, não deixando de congregar-nos, como é de costume de alguns, mas admoestemo-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. E eu quero depois falar sobre uns aos outros, eu quero falar sobre aproximando aquele dia, e o que foi que Paulo quis dizer naquele tempo. Mas a verdade é que esta é a tua palavra, Senhor. E nada foi escrito na tua palavra que não tivesse fundamento. Nada foi escrito na tua palavra que não seja profético. E nada foi escrito, Senhor, na tua palavra que não seja para obedecer. Estamos aqui, Senhor, para obedecer a tua palavra, para honrar a tua palavra, para glorificar a tua palavra. Ser conosco, nos dá sabedoria e entendimento, para que nós possamos acatar com mansidão essa palavra e ela possa fazer efeito no nosso coração e na nossa vida diária. Apesar de nós, Senhor, apesar de nós, tenha misericórdia, Senhor, do teu povo, em nome de Jesus. Amém? Eu quero trazer para vocês algo interessante, porque a gente fala igreja, a gente lembra igreja, o que a gente conhece, a igreja, essa reunião de cristão, de crente. Quando fala em igreja católica, é cristão. Quando fala em igreja protestante, fala crente. Todos nós somos cristãos, porque temos a marca de Cristo. Sim? Somos cristãos, porque temos a marca de Cristo. A gente lembra disso. Mas a gente precisa voltar um pouco e entender quando Jesus falou para Pedro que a igreja seria edificada e as portas do inferno não iriam prevalecer e que ele tomasse conta desse rebanho. Eles entendiam o que de igreja? Porque Jesus não estava falando em grego, que seria eclésia. Ele estava falando em hebraico, ou talvez aramaico. Jesus falava em hebraico e aramaico. Mas então a gente tem que ver o fundamento para que aqueles discípulos tivessem entendido o que é isso. A pedra fundamental que Jesus falou para Pedro, sobre esta pedra, sobre essa rocha. E aí tem vários teólogos e fala de pedra rocha, que a rocha grande é a igreja, Pedro era pedra, que era Petro, mas nós não vamos entrar em nada desse assunto. E quando toca o chofar, vocês me perdoem. Ó. É meu filho, mas depois... O chofar tocou, então o Senhor está aqui. Aleluia. Glória a Deus, é a atalaia. Então, a igreja, o que significa igreja? Né? No Antigo Testamento, em hebraico, é K-A-H-A.
K-A-H-L. Carral. Carral. Sim ou não, pastor? Você que é teólogo, graças a Deus, eu não aprendi, não, só no joelho mesmo. Usada como referência à congregação de Israel. Quando a congregação de Israel se reunia, isso há muito, quando tinha, desde o tempo em que eles saíram do Egito, desde o tempo em que Moisés leva, quer reunir a congregação, toca-se o chofar e tinha então um carral ali. Tinha uma congregação que se reunia para ouvir o que Deus estava falando a Moisés e para decidir o que iria se fazer. Estão entendendo? E para decidir o que iria se fazer. Portanto, a igreja, ela é uma congregação, ou seja, ela é uma assembleia, porque existia alguém também contra. Tem tantas histórias que a gente pode ver, não é? Revolta em quem? De Acã houve uma revolta, ele não entendeu, ele não foi a favor daquela assembleia, daquele dia, que não se tira nada de onde, enfim, a assembleia. É a assembleia, a reunião das pessoas que ali decidiam o que fazer. Logicamente, com a voz de Deus, através de Moisés e depois através de Josué. Isso era o Antigo Testamento. A igreja, na verdade, ela... Vamos andar um pouco mais. Com o templo, ainda não tinha sinagoga. Glória a Deus, aleluia, tenha fogo nesse lugar. Mande mais. A igreja se parece muito mais com a sinagoga do que com o templo. Amém? Os entendidos aqui, estudiosos. Por quê? Porque a sinagoga é muito mais parecida com a assembleia, onde há uma reunião, onde se fala, onde se lê a palavra, se fala um do outro, o que é que está havendo, o que é que está havendo com o seu fulano, com o seu ciclano. Olha, a gente precisa entender, a família está assim. A sinagoga. O templo era para adoração e sacrifício. Infelizmente, nós aprendemos muitas coisas erradas, não é? Depois dos primeiros cristãos, depois que realmente foi determinado que todos seriam cristãos através de Constantino, houve muitos erros, inclusive na construção de igrejas como templo e não como sinagoga. A igreja se reúne para isso, para estar junto, para adorar a Deus, ler a sua palavra, falar da sua palavra. E aqui tomar decisões, mas ouvir primeiramente a voz de Deus. Antes só quem ouvia, os sacerdotes, somos sacerdotes. Hoje todos somos sacerdotes, amém? Mas precisamos estar ligados no Senhor com o canal limpo. Por que então há tantos cursos? Por que então há tanta ministração pessoal? Para que você possa limpar o seu canal da alma e passar a ouvir o Espírito com clareza. Para não andar por aí dizendo que ouviu a Deus de uma forma completamente diferente do que os outros, seu irmão que está no mesmo lugar, tem ouvido. No Novo Testamento, aparece o termo de igreja como eclésia, tá? E ela é feita de duas formas. Há uma dicotomia nessa palavra eclésia, divisão. Ou seja, a palavra eclésia, ela quer dizer reunião, e exia quer dizer fora. Então, é reunião fora? Por isso que igreja em eclésia significa se reunir não só dentro de algum lugar, mas também fora de um lugar. E aí a gente leva, onde tiver 2 ou 3 ou mais, eu ali estarei. Por isso existem as igrejas nas casas, as igrejas nas ruas, as igrejas nas praças, as igrejas nas praias, onde você estiver reunido, falando a palavra de Deus, pregando e tendo o amor, ou seja, seguindo os passos de Jesus, você está numa igreja. Mas aqui e outros tantos é o local onde há reunião, porque a gente não pode se reunir todos dentro de uma casa. Começamos assim. Já tinha tanta gente lá na sala da casa da pastora que não dava mais para ficar. Quando nós deixamos a outra congregação, fomos então obrigados a encontrar um lugar onde poderíamos nos reunir mais pessoas. E aqui nós achamos esse lugar, a princípio para se reunir, para orar, adorar a Deus e fazer aquilo que Jesus mandou, ter a misericórdia pelo outro. E isso foi crescendo, enfim, depois vocês sabem a história total da nossa igreja. Mas eclésia significa isso, assembleia, congregação.
E a gente pode ver isso lá na passagem em Mateus, não é? Lá Mateus 16, 18, ele diz: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno. E qual era a pedra? Qual era a pedra fundamental de abrir a igreja ali? Tu és Cristo, o Filho de Deus vivo. Essa é a pedra fundamental. Tu és Cristo, o Filho de Deus vivo. Pedro revelou isso através do Espírito Santo, e Jesus de imediato disse: tu és Pedro, tu és Petro, mas sobre esta pedra, essa rocha, essa grande revelação que o Espírito te deu, nós então vamos edificar a igreja. Eu sou Cristo, o Filho de Deus vivo. Se eu sou o Filho de Deus vivo, tudo a igreja porta. E as portas do inferno não vão prevalecer sobre essa igreja. E ainda disse: eu te darei as chaves dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Por quê? Porque não era Pedro, era revelação. Se a igreja é o próprio Cristo, Filho de Deus vivo, como cabeça, tudo que ligares, tudo que falar, será ligado no céu e na terra. Eclésia, assembleia. E a gente vê que existem tantas outras coisas. Ele pode dizer, a gente pode falar, se você for e ler e buscar na palavra, você vai ver que Jesus, ele se referiu à igreja em dois momentos. Um foi quando ele falou para Pedro, e depois, mais adiante, no capítulo 18, versículo 17. E ele diz o seguinte, e ele fala de várias exortações à igreja não, de várias exortações às pessoas, à palavra. Vamos lá para Mateus 18, existe muita pérola nesse capítulo, e uma dessas pérolas, Jesus fala muito, fala sobre a igreja, sobre esta igreja, amém? 18, a partir do 17, vamos lá. Falei sobre a revelação de Pedro. Deixa eu ver, acho que eu mudei o versículo aqui. Mas mais adiante eu vou achar e a gente volta para ele. Mas o caso é que Jesus, ele não se refere à igreja todo o tempo das suas pregações, nos seus evangelhos. A gente vê Jesus falar muito profundo sobre essa igreja nesse lugar, quando ele revela isso a Pedro. Vamos lá ver Mateus 16, 18. Eu acho que não, é a mesma coisa. Mateus 18, 17. Agora eu me achei, tá? Vamos lá? Ele está falando para aquele povo numa reunião aberta, não está em templo, ele não está na sinagoga. Ele diz várias coisas. Ele, ora, se teu irmão pecar contra ti, vai, repreende entre ti e ele somente. Se te ouvir, ganhaste então o teu irmão. Mas se não ouvir, leva contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não ouvir, dize-o à igreja. Ele não está falando dessa igreja montada, porque ele tinha acabado de falar para Pedro. Diz à igreja, diz-o em assembleia, diz-o em congregação, fala assim para ele. E se também essa assembleia, essa congregação não ouvir, considere-o como gentil e cobrador de impostos. O que é que Jesus está dizendo aí? Nós precisamos um do outro para que haja assembleia. Para que ter uma assembleia se eu não tenho ninguém, nem para dizer, nem para exortar, nem para ensinar e nem para amar? Para que serve igreja? Ferro que afia ferro. Eu preciso ter um irmão me afiando, assim como eu preciso do meu marido para me afiar, não é, Jurandir? Da sua esposa para lhe afiar, e de um amigo para lhe afiar, e da comunidade para ser afiado e desafiado. Então não teria outro sentido Jesus dizer, então leve então para a assembleia ou para a igreja e diga, se a igreja
não resolver nada, então considere como gentio, ou cobrador de impostos, que seria, não é, o restolho, vamos supor, das pessoas que eles queriam ter consigo. Então, a gente está entendendo o que é igreja. A ação da igreja dentro do reino. E qual é essa ação da igreja? Da comunidade. Entendemos agora o que é igreja. E qual é a ação? Será que a ação da igreja é vir para aqui adorar a Deus, cantar os louvores de tchau e ir embora? E se edificar a si mesmo? Será? Está aqui em adoração, não está querendo nem ver os irmãos, porque está todo o tempo aqui, só de olho fechado, só se comunicando com Deus. Eu recomendo, faça isso em casa, no seu quarto. Aqui não. Aqui nós precisamos congregar. Precisamos um do outro, olhar olho a olho, dizer, meu irmão, está tudo bem? O que é que você está sentindo, meu irmão? E fulano está assim hoje. Um toca para o outro e o outro vai, e um chega mais perto e diz, e aí, está tudo bem? O que é que está faltando? O que é que está incomodando? É isso? Comunidade é isso? Irmão, é isso? Não, eu não venho para aqui para adorar apenas a Deus. Eu venho aqui para congregar com o corpo de Cristo, que é o cabeça e que está nesse lugar. E para ouvir a voz de Deus. E muitas vezes, irmãos, a gente está ouvindo a voz de Deus, não é pela pregação, não, é pelo que o irmão te falou ali do lado. A ação da igreja dentro do reino. O que é isso? É aquela que imita a ação de Deus através de ensinamento de Jesus, por sua causa, e que amamos, defendemos, socorremos o pobre, o necessitado, os órfãos, as viúvas. Precisamos disso. Precisamos estar atentos. A vir da rua, o povo chama o mundo é nosso. Eu não faço divisão. Meu trabalho secular, não, eu trabalho, porque meu trabalho tem que estar envolvido com o amor de Cristo. Não existe trabalho secular. Eu não trabalho para Cristo só dentro da igreja, da comunidade. Eu trabalho para Cristo fora, muito mais fora do que dentro. Porque aqui tem pessoas que já sabem, já conhecem, já vivem. Tem pessoas que nem querem ser ouvidas, porque acham que já sabem demais. Então, não é para esses que eu vou trabalhar, os que não querem. É para os pobres, os necessitados, os fracos e oprimidos, os encarcerados, que precisam de libertação. Libertação de quê? De espírito ruim? Também, porque em todo lugar que não há o amor de Deus, há o espírito do mal. A igreja deve aprender a servir como Cristo serviu, porque Ele veio para servir e não para ser servido. Ele nunca quis ser servido muito antes de servir ao outro, de lavar os pés, de dividir o que tinha, de dar o amor, de dar a misericórdia e, acima de tudo, de dar o perdão. Ontem nós falamos aqui, sem perdão não há libertação. Antes de tudo, Ele perdoava. Vai e não peque mais. Estão perdoados os teus pecados. A vida de Jesus, Ele foi gasto em servir ao próximo. Ele deixou exemplo a ser seguido. A parábola do samaritano é um grande exemplo a ser seguido. E ali Ele feriu, Ele colocou, Ele realmente toca a ferida dos judeus quando diz um samaritano. Aquele que vocês não gostam, aqueles que vocês detestam, aqueles que vocês acham que não são seu irmão. O samaritano pega a criatura que estava ali jogada, leva para um lugar para ser tratado, tira seu dinheiro e paga. Ele resumiu tudo o que nós devemos fazer. A igreja desse tempo tem que se posicionar a isso. Não há lugar para conformismo. Eu não posso estar conformada. Paulo já escreveu, não vos conformeis com esse século, mas transformar pela sua renovação da mente. Eu não posso ver ninguém, eu não posso ver alguém passando necessidade, eu não posso ver alguém pedindo alguma coisa, eu não posso ver alguém doente, eu não posso ver alguém distante de Deus, que eu não chegue perto para trazer isso para ele, para trazer esse grande presente que vem do alto. Aquilo que eu posso dar, que está nas minhas mãos, a palavra diz, aquilo que está nas suas mãos, que você pode fazer, isso você faça.
O que você não pode, peça ao Senhor. Peça ao Espírito Santo de Deus, que tudo dá e tudo ensina. Eu não posso viver dessa forma. Mas muitas vezes eu olho também só muito por fora. Mas a palavra diz primeiro os da fé. Tem irmão dentro de casa precisando de algo. Tem irmãos necessitados. Às vezes não é de comida, é de uma voz, é de ouvir, de ser ouvido, é de uma visita, é de um carinho, de um amor. A igreja precisa se levantar para visitar os doentes, os enfermos. A igreja precisa se levantar para ligar aqueles que não estão vindo. Existem cadeiras vazias aqui. A igreja, a congregação precisa fazer isso. Ela tem que se posicionar. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos e não desfaleceremos. Está em suas mãos, amados, faça. Não dependa. Ah, tem alguém precisando de não sei o quê, vou pedir a fulano. Não, você pode, faça. Se você não pode, se reúna 2 e 3. Junte ali e você faz. Ser membro é testemunhar disso. Ser membro é ter alegria no testemunho de Cristo. Tornar-se membro de uma igreja é testemunhar publicamente a sua fé em Cristo. Cristo não precisa de agente secreto. Ele precisa de agentes abertos, escancarados. Porque vai ter tempo em que nós não podemos falar em Jesus. Está chegando e esse tempo está na porta. E você vai se calar? Porque você vai temer a morte? Porque a morte já perdeu sua força. Como nós vamos fazer? Vamos começar a treinar isso? Vamos deixar de ser agente secreto de Jesus? Vamos falar? A palavra diz que há tempo e há fora de tempo. Tem várias formas de falar, sim. Você não é mais santo do que ninguém, nem eu sou mais santo do que ninguém, mas você chega com amor. Você chega com amor. Muito é melhor dar do que receber. E quando alguém vê que você está dando sem querer nada em troca, ele vai dizer, você é diferente. Não se envergonhe de Jesus diante dos homens, para que ele não se envergonhe de você diante do Pai. Assim disse João, lá na primeira carta dele. Não se envergonhe. Seu mandamento é esse, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, pelo Espírito que nos tem dado. Não é concebível. Você está na igreja, você viver em comunidade e simplesmente fazer acepção de alguém, onde você está, no canto que você está. Não é concebível. Se eu estou assim, eu preciso me curar. Eu preciso me tratar. E eu devo dizer para alguém, socorro, eu preciso me curar. Porque eu não estou suportando ficar com fulano. Eu não gosto desse clã. Gente, até com os nossos filhos existe diferença. Porque você tem seus filhos, mas tem um que se comunica mais com você, se identifica mais com você. Porque você deixa de amar os outros? Não, você ama todos. Existe identificação também dos irmãos. É óbvio, é claro. Ninguém tem obrigação de estar com ninguém, mas nós temos a obrigação de amar, porque é mandamento. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. O amor é acima da paixão. O amor é acima do gosto. E a palavra diz, olha, o que vale eu amar quem me ama? Quem me dá o retorno do amor. Ame. Por isso que a graça é maior do que a lei, porque Jesus diz, ama seu inimigo. O outro diz, olha, olho por olho, dente por dente. Não, não vamos fazer isso não, vamos amar ele, vamos estar com ele junto de nós, para que ele possa nos afiar nas nossas dificuldades, nos nossos defeitos. Amor. Amar ao Senhor é estar ligado no céu. É esperar do céu. Existe uma diferença, querido, de você não gostar e de você exortar. Às vezes as pessoas acham que uma exortação, não é
é um carão, uma exortação é algo que feriu. Pode ser a forma com que é dita. E a gente ontem também falava sobre a forma, falava com a nossa equipe, ele dizia, olha, a expressão corporal vale muita coisa, o olhar vale muita coisa. Às vezes, o que você está falando não corresponde àquilo que você está demonstrando. Então, às vezes, uma exortação, dependendo de como você transforma aquilo num verdadeiro carão, num verdadeiro espada que está ferindo alguém. Então, a gente tem que se cuidar para que isso não aconteça, mas exortar, está a palavra diz, exortando-vos uns aos outros. Olha, assim é melhor, olha, assim está sendo deixado de fazer, olha, assim a gente precisa caminhar, mas não por mim, não por outra pessoa, mas por aquele que é o cabeça de todas as coisas. Isso nós devemos fazer. Estar em comunhão com o povo de Deus e com o Senhor é a ordem. Alguns pensam que estar em comunhão com Deus e com o Espírito Santo é suficiente para a salvação. Eu não sei. Eu não posso dizer a vocês, mas eu tenho a impressão que não. A cruz, ela é horizontal e é vertical, ela é aberta. E ela vai para o céu. Eu preciso estar na cruz. Se eu não ficar todo o tempo na cruz, eu preciso estar aberto para os irmãos e eu preciso receber do alto. Você sozinho, com o Senhor, você está deixando de cumprir aquilo que Jesus veio fazer na terra. Você deixa de cumprir. Com o Senhor nós superamos todas as coisas. Mas para superar todas as coisas eu preciso ter alguém que eu diga, eu superei. Como eu posso dizer que eu superei se não tem aquele que instiga a mim? Que não me cutuca para dizer se eu estou certo ou errado? Se não faz as ações para ver como é que eu estou reagindo àquelas ações. Se não tem essa pessoa. Agradeça a Deus pelas pessoas que estão sempre te cobrando. Que está sempre... Porque Paulo tinha espinho na carne. E ele ora a Deus, ele ora a Deus, ele ora a Deus, e Deus diz para ele, Paulo, a minha graça te basta, continua com esse espinho, porque senão, quem sabe, Paulo esquecia dele. Tem pessoas na sua vida que são espinhos. Mas eu também tenho algo a dizer a você. Existe um pássaro que, para que ele possa cantar a língua dele, que eu não sei o que é que pássaro faz. Canta, né? Não sei. Ele coloca seu peito no espinho. E naquele seu peito colocado no espinho, sai dele os maiores cânticos que vocês podem imaginar. Tem pessoas que reagem muito aos espinhos. E só sai coisa boa. Então, nós precisamos passar por isso. Mas como eu passo por isso se eu não tenho ninguém como espinho na minha carne? Como eu passo por isso se eu não tenho que conviver com pessoas diferentes de mim? Com pessoas que pensam diferente de mim? Com pessoas que andam diferente de mim? Nós é que crescemos uns aos outros. Você é que faz na palavra certa, não é? na palavra dita de maneira correta. Você é o fermento da minha vida. Você me faz crescer. Precisamos ver o outro assim. Você me faz crescer. Porque quando eu sou desafiado, eu procuro resposta para o meu desafio. Quando eu sou afiado, eu fico semelhante àquela pessoa que me afiou. E por isso que a gente precisa de ser afiado e ter desafios na vida, para a gente poder crescer cada vez mais. E aí, voltando agora para o nosso texto principal, Hebreu capítulo 10, versículo 24 e 25, ele diz, ainda mais, ao passo que vocês veem chegar aquele dia. Por quê? Por que será que Paulo falou isso ao povo hebreu? Olha, vocês precisam congregar, porque está acontecendo, aqueles dias vão acontecer. Que aqueles dias? Quais são aqueles dias? O que é que eles entendiam? Eles entendiam aquele dia, o dia do Senhor. O dia da fúria do Senhor. Só que é muito interessante que quando Paulo fala isso, 5 anos depois, Jerusalém é destruída pelos romanos.
5 anos depois, o povo vê tudo acabar, porque o que nós sabemos da destruição de Jerusalém é muito pouco, não é, Sérgio? Falo Sérgio porque ele está nessa vibe aí de entender sobre o que aconteceu nos anos 70. Nunca houve, nem haverá dia igual. A gente acha que Apocalipse vai ser isso. Mas, enfim, nós não vamos entrar nisso agora. Mas Paulo fala isso por quê? Porque ele diz, olha, quando acontecer a destruição, todos vão ser espalhados. E nós precisamos congregar, seja 1, 2 ou 3, para que a gente não se espalhe. Então, ele diz, para que sejamos todos unidos nesse tempo, para que a gente não se espalhe nesse tempo. Ele encoraja uns aos outros. Nós precisamos ter alguém que nos encoraje. Você já teve isso? Quando você está, caído, entristecido, desanimado, destruído, arrasado, alguém liga para você ou alguém passa por você e te dá aquela força, aquele amor. E muitas vezes essa pessoa está destruída também. Mas o Espírito de Deus renova aquela pessoa e fala, não, irmão, vem comigo, levanta a tua cabeça. Sai desse lugar, sai dessa janela, vem para outra. Se levante, sacode a poeira, vem-se embora. O Senhor vai te levantar, o Senhor vai te levar. É mesmo a história daquele alpinista que está subindo a montanha e ele vai mais rápido e vê o colega lá atrás devagar e o colega para cansado, diz, eu não consigo, vá você vai ganhar. Ele faz, não, irmão, você começou comigo, vai terminar comigo. Aí pega aquela corda, joga e puxa aquele rapaz. Vocês já assistiram um filme de um soldado? Eu não estou me lembrando o nome desse filme. O Último Homem. Que exemplo lindo de solidariedade. Que exemplo lindo de amor a Cristo. Ele só sai quando realmente ele tira todos os soldados vivos e ele vai procurar. Naquele terreno imenso, quem tem um fôlego de vida. E ele disse, o que tiver fôlego de vida eu levarei. E é isso que devemos fazer, irmão, segurar a mão do outro. Está caindo, se levanta, mas como eu posso fazer isso se eu não tenho uma comunidade? Eu vou fazer isso com meus irmãos? Eu já faço, normal. Ou não faço? Tem muitos que não querem saber dos seus irmãos de sangue. Mas a comunidade que eu escolhi, eu preciso estar nela, eu preciso estar fomentando, eu preciso estar amando, eu preciso estar levantando, preciso estar dando uma palavra de coragem, de força, preciso estar levando um mimo para quem precisa, remédio para quem está necessitado. Preciso dizer, se levanta, irmão, se levanta, eu já passei por isso, o Senhor vai nos curar, o Senhor vai nos sarar. Comunidade, igreja, assembleia, é dessa forma. É dessa forma, você não cresce sozinho. Hoje, mais do que qualquer outro tempo, temos que nos prepararmos diante de todos os acontecimentos globais. O que é que a gente vê? O que é que a gente sente? Sofonias já dizia isso. Se vocês querem ir lá e ver, Sofonias capítulo 1, versículo 14. E ele diz, o grande dia do Senhor está perto. Sim, está perto e se apressa muito. Amarga é a voz do dia do Senhor. Clamará poderosamente pelos outros. Olha, querido, essa profecia acontece em Jerusalém nos anos 70. Mas essa profecia, ela está acontecendo todos os dias no mundo. O dia do Senhor está perto. O dia do Senhor está perto. E nós precisamos entender que se estivermos sozinhos, não teremos força para continuar. Se estivermos sozinhos, nós vamos apostatar da fé. Se estivermos sozinhos, quem nos ajude, quem nos acuda, nós vamos ficar... Muitos pensam, a marca da besta vai chegar, nós não vamos comprar, nós não vamos comer, nós não vamos sei o quê, mas nós vamos ter um outro. Se pensar desse jeito,
Temos um ao outro. Um vai plantar, vamos pensar no antigo pensamento do Apocalipse. Tem vários pensamentos, tem várias linhas. Temos um ao outro, um planta isso, um planta batata, outro planta feijão, um vai comer. O que é que a gente precisa? Comer mesmo. É só comer que a gente precisa para viver. Tomar água e comer. O resto não tem sentido. Estamos uns com os outros, não é? Pensando dessa forma, então precisamos uns dos outros. Precisamos estar coesos, precisamos estar juntos, para um dar força ao outro. Mas quem é que precisa, então, de encorajamento, se eu tenho o meu Deus? Quem que precisa de encorajamento se eu estou em casa, em conexão com Deus, eu falo em línguas, eu visito, Deus me visita, Jesus me visita, o Espírito Santo me visita. Preciso das pessoas, é difícil, eu não gosto, sabe? Eu não me dou bem em estar congregando, eu não me dou bem em estar com ninguém, porque a minha conexão com Deus é muito perfeita, é muito perfeita. Eu quero dizer a vocês, todos nós precisamos, para ser fortalecido no Senhor. Até os que têm muita responsabilidade de encorajar os outros precisam. Os líderes precisam, os pastores precisam, os profetas precisam, os apóstolos precisam, os mestres precisam. Todos nós precisamos. Os amigos precisam de encorajamento. Todos nós precisamos. Romanos capítulo 1, versículo 11, ele diz, porque desejo ver-vos. Paulo estava falando para o povo lá em Roma. Olha, em Roma era difícil, gente, para Paulo. E ele diz, olha, porque eu desejo ver vocês, para me comunicar com vocês, com algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua. Para que eu seja consolado com a fé mútua. Era Paulo falando para eles, eu preciso voltar, eu preciso estar aí com vocês. Também em Gálatas ele fala assim, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, não useis essa liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. A gente pensa muito, para não dar ocasião à carne, pensa logo em bebida, em sexo ilícito. Não. Ele está dizendo aqui, ó, não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, ou seja, ao que você pensa, ao que vou não, porque fulano é assim, vou não, porque a palavra está ruim, vou não. Você tem o direito de não vir, de não ir para nenhuma congregação. O direito é seu, o livre-arbítrio, como também tem direito de não ser salvo. Não gosta do louvor, não gosta dos pastores, então procure uma congregação onde você se identifique. Mas congregue, onde você se identifique. Então tem aqui, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então de liberdade para dar ocasião à carne. Mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Eu, para servir, eu preciso ter alguém para servir. Eu não posso me servir sozinha. Todas as profissões são para o serviço. Já pensaram nisso? O médico não será um médico se ele não tiver quem sirva. O advogado não será advogado sem ter quem defenda. O professor não será professor se não tiver quem ensine. Todas as nossas profissões e dons Deus nos deu para servir ao outro. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra: amarás ao próximo como a ti mesmo. Aleluia. Amarás o próximo como a ti mesmo. 1 Tessalonicenses 5, ele diz, por isso exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. E rogo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenham em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz com todos. Então, aqueles que estão te ensinando, ou seja, traduzindo, desenhando, os pastores, os líderes, estão fazendo isso com amor, respeite-os. Você pode não gostar, não ter afinidade, não é não gostar, a gente fala não gostar, é muito popular. Não ter afinidade, ter mais afinidade com o outro, mas respeite todos.
Todos que o Senhor escolheu foram escolhidos. Todos que estão com a palavra de Deus, ensinando, exortando, amando, traduzindo, foram escolhidos por Deus. Todos, inclusive aqueles que estão aí sentados, que nem era para ficar sentados ouvindo, é o que eu sempre digo, eu acho que a igreja tem que ser totalmente restaurada e reformada. Poderíamos estar em assembleia, todos sentados, um falava, um dizia, eu também acho. Não, eu não acho assim, não, pastor, eu acho assim, e a gente congregaria diferente. Mas todos os que foram escolhidos para estarem aqui, foram escolhidos pelo Senhor. Ninguém foi tutelado aqui por conta própria, não. Ninguém recebeu óleo na cabeça porque quis. Todos nós temos o que ensinar. Cada um com o seu dom, cada um com a sua forma de falar. Todos nós. Pastor Jurandir, pastora Laureci, pastor Elanderson, que louvado seja Deus, né? Está agora em tempo integral conosco. Pode bater palma, porque é obra de Deus. Pastora Roseli. Não é? E euzinha. E fora os líderes, que são tantos aqui, né? For falar, a gente vai dizer, mas são tantos. Nós estamos aqui, amados, primeiro para servir. Não para ser servido. Primeiro para servir. Depois para afiar. Depois para desafiar. E depois para ser suportado por vocês. Nos deem suporte. Suporte-nos. Suporte-nos. E aqui Paulo continua, rogai-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros. Mas não conseguem. Porque quando nós vamos falar alguma coisa, está em desordem, não, eu ouvi de Deus. Não, eu sei a Bíblia. Não, eu já estudei, não é assim. Os desordeiros. Consoleis os que têm pouco ânimo. Está desanimado? Anime. Anime-se. Sustentai os fracos. Tem fracos na igreja, viu, querido? Temos fracos. Somos fracos em alguns aspectos. Sustente os fracos. Seja paciente com todos. Não perca a paciência, não. Não aguento mais, não tenho mais. Então, não tem que aguentar, meu irmão. Tem que aguentar. Porque um dia alguém vai te aguentar ou já te aguentou. Então, tem que aguentar. Vede que ninguém dê a outro mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Rogai-vos sempre ao Senhor e orai, orai, orai sem cessar. É isso que Paulo fala, orai sem cessar. E ele continua também em Romanos 15, diz, rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações, para que seja livre dos rebeldes, que está na Judéia, e que esta minha administração em Jerusalém seja aceita pelos santos. Vocês imaginaram que a administração de Paulo em Jerusalém não era aceita. Vocês imaginam de alguns líderes dentro da comunidade. Tem muitos que não aceitam, mas respeitam. E para isso, para que Paulo fosse aceito, o que é que existiu? O que é que existiu, igreja amada? Um concílio, uma assembleia, presidida por nada mais, nada menos do que o irmão de Jesus. Foi isso, pastor? Estou certa? Estudei direitinho. Foi. O irmão de Jesus. Tiago. E aí? Como é que fica Paulo? Desse jeito, não dá. Circuncisão está pegando todo mundo na rua. Quem tem circuncisão, quem não tem. Para. Aí ele lembra o que nos últimos tempos o tabernáculo de Davi será levantado. A palavra de Deus está sendo pregada em todos os lugares. Ele é diferente de nós, mas ele tem Jesus. Ele tem Deus, ele viu Jesus, está verdadeiro. Respeitem as diferenças. Respeitem as diferenças. Cada um tem uma forma de ser.
Todos somos de Cristo, mas somos diferentes. Somos diferentes. Isto mostra que até Paulo precisava desse encorajamento e ele dava esse encorajamento. E é isso que nós temos que seguir, amados. Salmo 113, aliás, lá em Salmo 133, em alguns versículos, nos inspira a viver em comunhão. Ele diz, quão bom e agradável e suave é que os irmãos vivem em união. Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então, vive em união. Por que nós, mães e pais, não queremos que nossos filhos, desde criança, briguem um com o outro? A gente não manda parar? Olha seu irmão, olha a união. Olha, não faz isso com seu irmão. Ah, bateu, pede perdão, pede perdão. Ah, mãe, foi ele, não sei o quê, mas vai pedir perdão um ao outro, pede perdão. Então, fica os dois. Na minha infância, sabe o que minha mãe fazia? Vocês não acreditam, não. Eu e minha irmã, diferença de 1 ano, tínhamos sempre o cabelo muito grande, ela fazia trança que era para não dar trabalho de pentear muitas vezes. E a gente brigava, arengava, né? Ela pegava minha trança, a trança da minha irmã, dava um nó, dava umas lapadas nas pernas, jogava uma aguinha em cima, que era para não chorar, e dizia, agora vão ficar juntas. Vão aprender a ficar juntas, e até hoje nós vivemos juntas e unidas. Entendeu? É por isso que diz, olha, nós precisamos, porque ali Deus vai ordenar a bênção. Quando nós estamos juntos, Deus ordena a bênção. Eclesiastes diz, e eu falei esse versículo, é melhor sermos 2 do que 1, porque tem melhor paga o seu trabalho. Se um cair, o outro se levanta. Não é isso? Se você cai, levanta seu companheiro. E a gente vê muito essa questão no casal, né? Depois nós vemos nos irmãos, nos amigos e na comunidade. A gente tem que ver isso, andar disso. Não fomos criados para ser isolados. Amém? Não fomos criados para ser isolados, e sim para viver em unidade e sociedade. Nós somos seres sociais. Se você está tendo esse contato com Jesus sozinho, no seu lar, na sua casa, por favor, traga um pouquinho para nós. Vem para cá, traz para a gente um pouquinho dessa sua unidade com o Senhor. Vai acrescentar a igreja, vai agradar a comunidade. Você vai orar conosco, você vai dizer, olha, Jesus falou isso, seja um emissário desse amor de Jesus que você está tendo sozinho no seu lugar, na sua casa, ou seja lá onde você estiver. Congregue, procure um lugar onde você se agrada. Procure um lugar onde você acha que tem um louvor que lhe agrada, os pastores que pregam da sua forma. Mas congregue, porque é necessário estarmos juntos. Como sempre eu digo, nós sentimos falta de você que está em casa, nós sentimos sua falta. Você acrescenta na minha vida, você acrescenta na vida da comunidade. Ser membro, queridos, é um privilégio. Ser membro é privilégio. Sabe quem sente mais isso? Ser membro é um privilégio. E eu diria, ter membro é um privilégio. Só quem sabe isso é quem é aleijado. Perdeu uma perna, perdeu um braço, perdeu algum membro do corpo. Você vai sentir falta. Por quê? Porque aquele membro, o dedinho do pé, cada um dedo tem sua função. Deus não fez nada errado. Nada. Todos os médicos falam assim, o apêndice é um órgão que não presta. Ele presta para alguma coisa, porque Deus não ia fazer um apêndice no corpo de alguém que não prestasse. Para não prestar. Pois é, maltrata, a gente é que mata. Então, todo no nosso corpo tem função e é importante. Então, nós precisamos desse membro, na qualidade de comungar, de comungante, ou seja, comungar, estar um com o outro, fazer parte dos meios da graça, que é a ceia, estar junto na ceia, ter a oportunidade de exercer nossos dons, por exemplo, os irmãos aqui tocam, tem dom, né? Tem outros que dançam, como a Angelina. Linda, já nasceu com esse dom de adoração. Ninguém ensinou a ela. Ela é um dom. Deus deu. Está aí. Ela está exercendo o dom aonde? Aqui no lugar mais certo de exercer o dom. O irmão que ora.
O irmão que tem muita fé, porque fé é um dom também, né? A gente tem fé porque acredita nele, mas tem gente que tem fé, não tem fé. É dom. Venha com o seu dom de fé. Dom de cura. Venha, traga ele. O utilize na comunidade. Dom de misericórdia no coração, de dar, de ser galardoador, de dar, de emprestar, de dar. Por nada você dá. Né? Lá em João capítulo 2, versículo de 1 a 11, tem a história muito linda que a gente sabe que é da ceia, do casamento, lá em Caná da Galileia. E Jesus estava lá, Maria sabia que ele estava, Maria doida que ele começasse o trabalho dele, sobrenatural, mas ele estava na dele, mas aconteceu de que os amigos, provavelmente da mãe, disse, olha, faltou vinho, isso ia ser... Socialmente era terrível faltar o vinho no meio da festa, né? E Maria chega para ele e fala, olha, Jesus, faltou vinho. Ele deu aquela resposta, que não é bem aquela resposta, não entraremos nisso, mas ele foi lá e mandou os servos encherem as talhas de água. E logo depois sabemos o que aconteceu. Foi o melhor vinho que poderia ter na festa. Mas você sabe quem viu que isso acontecer? Só os servos. Só os que se viram, os convidados não viram, não. Nem souberam do que aconteceu. Mas aqueles que estavam servindo ao Senhor, estavam servindo na festa, viram o que aconteceu. Nós que servimos, vamos ver milagres. Nós que servimos, vamos estar junto dele para fazer esses milagres. Nós somos carregadores de milagres. Por quê? Porque a palavra diz o quê? Tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Ei, Pedro, sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. Sobre esta pedra que você está falando aí, sobre essa pérola que você disse aí, estou edificando a minha igreja. E as portas do inferno não vai prevalecer, amém? Não vai, não vai. Pode acontecer o que acontecer, ela vai ser viva, ela vai continuar, ela vai ser forte. Isso que nós precisamos entender. Quando Jesus fala com João, lá em Apocalipse, lá na ilha de Patmos, ele fala para as igrejas. Ele não fala, fale lá para o pastor da igreja tal, ou fale lá para aquele membro que está sempre orando só para mim, que está no seu quarto, reservado, que chega na igreja, não quer saber de ninguém. Não, ele falou, fale para a igreja, para a assembleia. Por isso, querido, quando essa igreja, quando a pastora Graça foi ungida como apóstola, eu preguei aqui, eu disse, apostólica é a igreja. Ela foi ungida, apostólica é a assembleia. Apostólica são os membros que congregam numa comunidade onde foi se escolhido um apóstolo. Vocês entendem isso? Ela é veículo, ela é catalisadora de uma comunidade apostólica. Temos que reconhecer, amados. Porque Deus trabalha com a assembleia, com a comunidade, com a igreja. Deus não trabalha com uma pessoa só. Deus não trabalha com pessoa só. Nem todos os que estão na igreja são de Cristo. Mas todos. Mas todos que são de Cristo devem estar congregando. Todos que são de Cristo devem congregar conosco. Não aqui, gente, congregar com a igreja de Cristo, a igreja da obra de Deus, a igreja do corpo. Porque para esse fim é que Cristo veio. Para este fim é que ele arrecadou aqueles... Foi buscar cada um no seu cantinho, os 12 apóstolos, cada um da sua maneira, do seu jeito, da sua forma, com seus defeitos.
Porque se assim não fosse, não precisaria ter os apóstolos, não precisaria ter os discípulos. Jesus faria a obra só, os anjos viriam e fariam tudo, porque ele pode fazer isso. Ele disse isso a Pilatos. Se eu pedir aqui, vai vir uma legião de anjos me livrar disso tudo. Não é isso. Precisamos, queridos, congregar. Precisamos estar juntos, muito mais agora, que está muito mais próximo à vinda de Cristo. Para que você não fique só. Para que você não sofra só. Para que você tenha força, coragem, intrepidez, porque o outro vai te afiar. O outro vai estar sempre perto de você. Em nome de Jesus. Eu oro para que essa comunidade, os seus olhos sejam abertos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja nessa manhã. Quem tem espírito, ouça. Quem tem olhos, veja o que o Espírito diz a essa igreja. E eu estendo para todas as igrejas abertas em nome de Jesus. Todas as igrejas do reino. Você não é obrigado a estar nesta comunidade, mas você precisa estar em alguma comunidade. Por favor, me entendam. Por favor, que seu coração não receba isso como uma flecha, mas receba isso com amor. Porque foi através da comunidade, que não foi só essa vez que eu precisei dessa comunidade. Várias vezes eu precisei das orações dessa comunidade. E através das orações, do amor, do carinho de cada um de vocês, que sustentou a nossa força, que nos sustentou durante o tempo que nós precisávamos, que nos levantou, que nos deu amor, que nos deu carinho, que nos deu uma palavra, que nos deu uma profecia. Foi a comunidade. Em nome de Jesus, queridos. Amém. Amém, amém e amém para vocês, querido. Obrigado, viu? Glória a Deus. Durante todo esse mês, nós vamos estar desenvolvendo esse mesmo tema. Por que devo congregar? E eu creio que Deus vai falar com você, porque o verdadeiro avivamento é isso, querido. Não é você sair daqui saltitando de alegria, mas é você sair de cabeça baixa e refletindo o que você ouviu. E se colocando na posição, voltando à posição. Porque Deus, Ele quer que a igreja seja verdadeira. Porque na hora que você se posiciona como igreja, a primeira ação poderosa será dentro da sua casa. Porque a igreja sai de dentro de casa. Você não está aqui para cultuar um Deus vivo, você está aqui para celebrar um Deus que você cultua 24 horas dentro da sua casa. Casa física e casa tabernáculo, que é o seu coração. Então, chegou o tempo da igreja ser madura e não fazer as coisas movida pelo um emocional, desenvolvendo uma fé de emoções, de momento, de circunstâncias, e sair daqui e você continua a mesma coisa. Não. Uma fé inteligente é aquela que é convicta da sua posição e sabe da sua missão em Cristo Jesus. Então, eu creio que nós estamos caminhando para essa ordem madura da igreja, onde nós queremos conosco as pessoas que somam para o reino. Nós queremos contar com pessoas que têm compromisso com Deus e que nós possamos contar com elas para ser coluna de igreja. Escórias de obra e de construção, elas são um suporte por um momento. Mas chegar a hora que a construção está pronta, esse suporte e essas escórias vão ser tiradas. Mas que vai ficar são as colunas que verdadeiramente sustentam a igreja. Então, estamos assim, queremos desenvolver esse tema para que você saiba realmente e se alicerce na palavra. Não queremos atrair você por causa de nós. Nossa missão vai continuar onde quer que estejamos. E como igreja, onde quer que estejamos, as coisas vão acontecer. E você também. Somos uma família em Cristo. Não tem ninguém que tem menos valor do que o outro. Mas eu quero te dizer, existe uma alegria. Porque quem trabalha não dá trabalho.
Quem trabalha se compromete com a vida humana. E nós estamos aqui para desenvolver pessoas que realmente sirvam ao Deus vivo e todo-poderoso. Que não é por causa de nossas presenças que estão na posição, mas independente de estarmos aqui, você está exercendo sua posição de excelência, porque você é um líder. E todo líder, para ser líder, precisa ter sido liderado. Nós estamos aqui para cumprir o nosso dever no Pai e preparar vocês para serem grandes líderes, aonde quer que vocês estejam. Eu quero dizer para vocês, se posicionem em Cristo Jesus, porque alianças no mundo físico pode estar quebrada, mas a aliança onde Jesus foi testemunha está intacta. Está intacta. É como nós ouvimos aqui, você pode estar aqui sem Cristo, mas não podemos servir sem Cristo. Todo cristão serve. Todo cristão que é verdadeiramente de Cristo tem um desejo, porque não mais ele, mas o Cristo que habita nele. Você já sentiu que na hora que você se ocupa com as coisas de Deus, existe um resgate de valor em si mesmo, onde você enxerga e começa a sentir que tem coisas tão boas dentro de você, que não é você que tem porque tem, mas porque Deus colocou em você. E você atribui todos os seus feitos ao Deus que resgatou os seus verdadeiros valores. Então é tempo, queridos, não precisa sua mulher estar insistindo para você vir para a igreja, não precisa você estar insistindo para sua mulher vir para a igreja, não precisa o líder estar ligando para você. Você precisa saber aonde você está firmado e o que você quer ser no corpo de Cristo. Jesus é o cabeça, é o equilíbrio para esse corpo. E os nossos sentidos têm que estar conectados ao trono da sua graça, para que toda a nossa visão, nossa audição, nosso tato, nosso paladar, todo o sentido da nossa vida seja para exalar o bom perfume de Jesus. Formar nossa identidade naquele que tem um alimento que nos nutre e nos supre em todos os momentos. É tempo, é tempo. E eu quero dizer também para os líderes dessa igreja, independente de qualquer coisa, você tem que estar na igreja. Se você é um líder, você precisa ser uma referência e um exemplo para as pessoas que você traz para a igreja. As pessoas vêm para a igreja e você não está na igreja, que tipo de líder você é? Que referência você está passando? Em nome de Jesus. Nós vamos ativar também um lar de paz. Hoje Deus falou tremendamente. Nós temos que ser emissor dessa paz, onde quer que a gente esteja. Existem famílias dentro da nossa igreja que estão precisando de visitas de paz. Não é visita para comer, não. É para você levar uma palavra de paz e abraçar, abençoar aquela família e sair. Porque Deus vai honrar o seu posicionamento, vai honrar você. Não interessa quem está fora da posição, interessa que se você estiver na posição, Deus vai honrar você e vai honrar a sua palavra em você. Amém, queridos? Eu creio que Deus falou tremendamente ao seu coração, como falou aos nossos corações como pastores e líderes. Existe silêncios que Deus está nos trazendo, mas não é um silêncio de Deus. É um silêncio para ouvir a Deus. Todos nós estamos num momento de muita reflexão, porque estamos ouvindo a Deus. E nós vamos nos mover dessa forma. Eu queria perguntar para você se hoje, essa palavra que tocou o seu coração, você aí mesmo no seu lugar, quer tomar um posicionamento diante de Deus? Você quer saber onde você está alicerçado? Você quer receber a seiva porque você tem raiz naquele que te estabeleceu? Você está nessa igreja por quê? Se Deus te colocou aqui, crie raízes e produza frutos. Toda árvore sem raiz não produz frutos.
E quando a gente não tem raiz, a gente não sabe um lugar que vai. É igual o menino, vai ali, vai aqui, vai aqui. Nós temos membros que não estão aqui, estão em outro lugar ouvindo, porque tem um auê, tem um vento, tem um... Evento é evento, gente. Evento é vento. Vai só soprar, tirar algumas folhas, entendeu? E você vai ficar sem dar sombra. Porque a árvore que tem raiz, ela produz flores, ela produz frutos e ela é sombra para a vida das pessoas. E nós precisamos saber onde estamos fundamentados. Você tem desejo de ver algumas coisas acontecer dentro da sua congregação? Comece por você, querido. Seja pontual, seja referência, seja exemplo, seja amoroso. Comece as coisas e termine. Porque o sucesso de tudo na nossa vida está relacionado com como terminamos aquilo que estávamos fazendo. Abrace e beije, não espere e beije, nem se magoe, porque... Não, às vezes o seu líder está precisando do seu abraço, não você que tem que ganhar um abraço dele. Se mova, se posicione, seja você, se encha do amor de Cristo. Não passeie na casa do Senhor, habite no esconderijo do Altíssimo. Não seja visitante de vez em quando. Estamos aí com as nossas escolinhas, estamos aí querendo crescer, queremos ter um lugar onde possamos ter comunhão maior, mas nós precisamos de pessoas comprometidas, pessoas que são colunas e não escórias. Nós precisamos ver as coisas acontecer. Seja comprometido. Temos uma luta aqui com a nossa mídia, temos uma luta com o nosso som, temos uma luta. Não se queixe, contribua. Você não tem esse talento, mas você pode contribuir com alguma coisa que possa nos ajudar. Deus não vai mandar ninguém nem encher a igreja quando aquela igreja não está pronta para receber. Mas quando nós estamos na posição e os nossos braços estão abertos, eu quero dizer que a entrega de Jesus por nós foi de braços abertos e não de braços cruzados. Está certo? Jesus não precisava de um púlpito de microfone, não. Aonde ele sentava, a multidão se concentrava. Porque o cristão, ele não precisa de um lugar de destaque, não. Estamos aqui para destacar, não. Estamos aqui simplesmente para transmitir o que o Espírito quer transmitir. E eu creio, e eu tenho o sonho de mudar a cara da nossa igreja, sair dessa posturazinha de romano, de sentadinho muito bem, e de sermos todo participante do corpo de Cristo, no mover de alegria, no mover onde tudo será para a edificação do reino. Estamos precisando de pessoas para a escolinha, estamos precisando de pessoas comprometidas, sabe? Porque nós temos muitos talentos aqui, mas são voluntários, como se diz, voluntário, vem quando quer. Enquanto isso, os comprometidos estão sacrificados. Se comprometa. Deixa Deus revelar para você. Tenha alegria no que você faz. Seja fiel, seja leal com seu Deus, com seus alicerces, com a sua casa. Quero que você pense nisso. Esse culto hoje não foi para você sair saltitando, mas para você sair daqui pensando muito. Muito. Nós estamos com vocês. Nós queremos contribuir com tudo e queremos que vocês estejam conosco. Entendeu? Queremos ver vocês felizes, queremos ver você participando com criatividade. Podemos fazer isso. Podemos fazer aquilo, temos abertura para isso. Eu não suporto a acepção de pessoas. Todos nós temos alguma coisa para dar um aos outros. E não tem ninguém mais bonita do que o outro. Tem fraco de feição, mas tem o resplendor do Espírito de Deus, que altera tudo nas nossas vidas. Amém? Então, eu creio que Deus falou com você. Se tem aqui alguém hoje que nunca falou que queria Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que não se apresentou diante de Deus, e hoje você quer fazer isso, hoje você quer se colocar e dizer: Deus, eu quero o Senhor como Senhor da minha vida,
E eu quero ser escória de obra nenhuma, eu quero ser estabelecido como uma coluna para a sustentação desta obra. Tem alguém aqui que quer hoje se posicionar diante de Deus? Se você quer isso, pode ficar em pé no seu lugar mesmo. Vamos levantar? Todos. Se você hoje se sentiu tocado por essa palavra, e você quer se propor diante do Pai. Gente, é tão sobrenatural, é tão milagroso as coisas que Deus faz, que a gente fala assim: Deus, nós queremos que o nosso culto seja edificante, seja uma palavra direcionada e que não seja cansativo. E nós queremos terminar antes do meio-dia. Amém? Para que todos possam estar nos seus lares, almoçar com sua família, e aqueles que ainda têm dificuldade com seus familiares por causa da igreja, consiga fazer todas as coisas e chegar em casa sem que haja nenhum problema. E a atmosfera e o momento, tudo está se movendo dessa forma. Eu não fiz nada, nós não fizemos nada, mas estamos aqui, 20 para meio-dia, e nós vamos terminar o nosso culto, e você vai sair daqui feliz. Eu quero dizer que tudo que a gente se propõe no Pai, Ele mesmo se responsabiliza em cumprir. Desse é o primeiro passo, porque Ele assume o resultado na sua vida. Se posicione que Ele mesmo vai assumir tudo para você. Ele vai te dar condições, Ele não vai ser peso, você vai estar bem para vir num domingo, nada disso vai ser complicação, porque você se determinou no coração. E Deus assume e viabiliza tudo para que se cumpra da forma que você se colocou. Por quê? Porque o problema do Senhor não somos nós, o problema dele é honrar a sua palavra. Então, nós nos propomos em sua palavra, e Deus vem e honra a sua palavra em nós. Você crê nisso? Então, se você hoje quer isso na sua vida, aí no seu lugar mesmo, coloque a mão no seu coração. O Senhor está vendo o seu coração, Ele sabe as suas dificuldades, as suas limitações, mas Ele mesmo vai operar e Ele mesmo vai ajudar, e você vai se sentir útil no que você está fazendo, você vai se sentir feliz no que você vai fazer. Coloque aí, porque Deus quer ouvir a batida do seu coração. Pai, nós queremos receber essa palavra, Deus, mas com uma palavra de reflexão em nossas vidas, para um posicionamento diferenciado no Teu Espírito, Pai. Por isso, em nome de Jesus, Pai, te peço agora, ouve o coração de cada um dos Teus filhos e vai nas suas limitações. Sobre a Tua palavra nós lançamos nossa rede, porque cremos que o Senhor mesmo vai encher e o Senhor mesmo vai conduzir para que a Tua palavra seja honrada através do nosso posicionamento. Eu quero abençoar a Tua igreja, eu quero declarar uma igreja estabelecida, firmada, uma igreja que faz diferença no mundo espiritual, por causa do seu comprometimento, por causa da luz do Teu Espírito. Eu te louvo, Jesus, porque Tua palavra é uma primícia, Tua palavra é uma delícia, a Tua palavra é uma espada que corta dos dois lados, Senhor. Aquela que nos ataca, mas é aquela que nos defende, porque a Sua palavra não volta até que cumpra um desígnio. E eu quero abençoar cada vida, cada família, cada lar. E eu quero declarar uma igreja comprometida com o Teu reino. E eu te louvo e te agradeço neste momento, em nome de Jesus. Amém? Você concorda? Glória a Deus. Você pode aplaudir o seu Deus? Oh, glória a Deus. Que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que a graça e a plenitude do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, e que a consolação e a companhia viva do Espírito Santo seja real e constante na sua vida e na vida de todo o povo espalhado na face dessa terra, hoje e eternamente sempre. Que Deus abençoe.